insatisfeita com o ambiente onde ela vive, insatisfeita com a sua família, insatisfeita com o seu marido, insatisfeito com a esposa, insatisfeito com o ambiente de trabalho, insatisfeito com a vizinhança. A maioria das pessoas estão insatisfeitas com as pessoas com quem se relaciona, e uma boa parte insatisfeita com os filhos. Insatisfeito, porque queria que fosse assim, porque o filho não dá ouvidos aos conselhos, porque eu queria que fosse desse jeito. A maioria está insatisfeita. A gente vai, essa é a palavra que eu quero usar nessa noite, né? Que eu quero falar, exemplo, pastor, que tem a ver com Gênesis capítulo 37. Versículo 8. Aliás, não, deixa eu pegar o versículo 3, tá? Versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Deixa eu comentar rapidinho isso daqui. Israel, como vocês sabem, nosso pai Jacó, ele amava mais a José, tinha um porquê. Porquê? Sempre tem um porquê, né? É o meu predileto, eu me dou melhor com isso daqui, a minha afinidade, a gente é muito ligado, e sempre tem um porquê. Porque esse daqui, porque essa daqui, e aqui a justificativa é que José, ele era filho da velhice de Jacó. E a gente que conhece a Bíblia, ainda que pouco, você sabe que não só era filho da velhice de Jacó, mas também era filho da mulher que ele tanto amava, que ele lutou tanto para se casar com aquela mulher, com Raquel, durante 14 anos, para pagar um dote, para poder conquistar essa mulher, né? 7 anos depois, mais 7. Filho da mulher que ele amava e filho da velhice. Então, ele teve essa predileção para José, uma predileção escancarada. Vamos continuar aqui. 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ok. E a gente não vai para o restante, até porque aqui a maioria conhece, e porque também daria muita coisa. Lá atrás, eu já comentei com vocês que para mim é um casal inspiração, né? Os pais de Jacó, que é Rebeca e Isaac, porque Isaac, ele teve uma única mulher, ele amou uma única mulher, ele foi fiel a uma única mulher, em todos os detalhes do casamento, do encontro. Era para ser uma família perfeita, porém não foi. Por certo, não existe família que não precise de milagre, isso é bem claro, não existe nenhuma família que não precise de milagre. Agora, a família de Isaac com Rebeca tinha tudo para ser aquela família exemplo 100%, e não foi, porque existia neles predileção. Rebeca, o seu predileto era Jacó. Isaac, o seu predileto era Esaú. E isso não correu bem naquela família. Isso causou intrigas, divisão, conflitos naquela família. Não é coisa simples não. Imagina uma família passar por conflitos, guerra, ameaça inclusive de morte. Imagine. Então não foi aquela família exemplo 100%. Quisera fosse, né? Porque para mim é um exemplo no casamento, mas já de família não é um exemplo. E aí houve essa predileção que causou todo aquele conflito, todas as guerras dentro da família do nosso pai Isaac. Vem Jacó e
ele repete o erro dos pais. Aquilo que deu errado na família dele, em relação aos pais, o erro que os pais cometeram, se reflete na família, em Jacó. E normalmente, quando acontece, a forma como os pais eles conduzem o relacionamento, o casamento, a criação dos filhos, a educação, tudo isso é uma história que vai ensinar, educar os filhos ou vai causar destruição. Depende muito de como eles vão conduzir o relacionamento, a família. Mas não adianta, o que não adianta, que muita gente faz hoje, infelizmente, a maioria das pessoas faz hoje, é querer que os filhos sejam corretos, querer que eles andem pelo caminho certo, querer que os filhos tenham atitudes corretas, e com isso eles começam a dar conselhos, a dar opiniões, a ensinar pela palavra. Só que o exemplo, ele tem mais poder. Isso daí é claramente, sem sombra de dúvida, o exemplo tem mais poder que conselhos, que opiniões. Erraram, e a história dos pais ou educam ou causam destruição. Algumas pessoas viram o erro dos pais. Cada um deve observar bem aquilo que deu errado. Não precisa você sofrer e viver o mesmo conflito, o mesmo sofrimento. Veja bem aquilo que deu errado, principalmente nós que somos cristãos. Veja na história aquilo que deu errado, analisa, veja tudo aquilo que Deus nos mostra pela palavra, vê aquilo que deu errado para que você não venha repetir. E tudo aquilo que deu errado, alguns pegam como exemplo e dizem assim: eu não quero isso para a minha vida, eu vou fazer diferente. Mas infelizmente, irmãos, a maioria acaba refletindo o mesmo erro. Por isso, não adianta conselhos, como hoje muitas pessoas que falam com seus filhos: olha, procura servir a Deus, vai para a igreja, procura se dedicar a Deus, você vai ser muito feliz se você for uma pessoa que se dedica a Deus. Mas quem geralmente dá esse conselho é quem não se dedica a Deus, quem não vive uma vida cristã de exemplo, de servir a Deus com fervor. A maioria não são dedicadas, não frequentam uma igreja para ouvir a pregação do evangelho, mas fala para os filhos: olha, vão para a igreja. E como eu já encontrei pessoas assim, vão para a igreja, procuram uma coisa certa para a vida de vocês, procuram um caminho certo. Mas as palavras, elas não têm tanto poder quanto o exemplo. E quem tem exemplo, pouco vai dar opinião. O exemplo, ele arrasta, e o exemplo modifica outras pessoas. Essa questão de você querer que seja diferente, eu queria tanto que meu filho fosse assim, eu não queria que ele fosse desse jeito. É uma pessoa muito nervosa, eu queria que fosse uma pessoa mais calma. Meu filho agora anda com más companhias. E esse querer, o ambiente da família que não te satisfaz, que não te alegra, o ambiente da família, o ambiente do casamento, ou qualquer área que você está, que está te causando tristeza e você queria que fosse diferente, a mudança, cada um tem que entender que a mudança deve começar por você. Quem tem que mudar é você. Analise a sua vida, procure ver aquilo que você pode melhorar, mudar, veja o que está errado, para que você possa se consertar e ser um bom exemplo e arrastar pelo exemplo. Então, ao invés de ele fazer diferente, ele acabou refletindo o mesmo que aconteceu entre os pais, que tinham filhos prediletos, e Jacó também teve o seu filho predileto. E essa predileção criou uma raiz de desgosto no
coração dos filhos. Com o tempo, essa raiz de desgosto se tornou um poço de ódio. Um poço de ódio. E o que era para ser uma família, que era uma família que acreditava no único Deus e servia o Deus do universo, o Deus todo-poderoso, que era para ser uma família exemplo, uma família que deu certo, uma família na medida do possível perfeita, na verdade era uma família de guerra, era uma família de conflito, era uma família dividida, a ponto de acontecer toda aquela história que vocês sabem. A raiz de desgosto virou um poço de mágoa, começaram a perseguir José. Quando Jacó fez uma roupa que dava quando Jacó fez para José uma roupa que lhe dava destaque e que sobre ele era uma profecia de governo, de poder, de exercer o poder sobre os outros, aquilo dali foi a gota d'água. Pegaram José e covardemente atentaram contra a vida dele. Foram 22 anos. Pense, irmãos, não foi 22 meses, tá? Não foi 22 dias. Foi 22 anos em que Jacó viveu um luto interminável. Inclusive ele fala isso: eu vou levar esse luto para o meu túmulo, porque foi uma dor, filho tão amado, filho que ele colocou o coração, uma dor de 22 anos, e 22 anos que os filhos de Jacó viam o sofrimento do pai e eram diariamente açoitados pela culpa, porque eles acreditavam que realmente não tinha mais salvação para José, e provavelmente ele já teria morrido. Na verdade, ninguém sabe o que passava na cabeça de cada um dos filhos de Jacó. A gente não sabe o que passava na cabeça de cada um, porém a gente sabe que durante 22 anos eles foram açoitados, sofreram pela culpa que lhe torturava a alma, a mente. Foi muito tempo, muito tempo. Então, se você quer mudar o ambiente, quer mudar os teus filhos, e olha que eu sou bem repetitiva nisso, né? Seja exemplo. Os teus filhos, futuramente, eles vão refletir exatamente o mesmo ambiente que você apresenta para eles, o comportamento que você dá para eles, as pessoas que convivem contigo, futuramente. A gente falava isso agora recentemente, né? O que realmente fica nas pessoas que a gente convive é o teu comportamento, a maneira como você vive, a maneira como você serve a Deus, a maneira como você se dedica a Deus, a maneira como você é uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa temente a Deus. Isso vai marcar a alma das pessoas que convivem contigo, e isso futuramente vai ter um poder, uma influência poderosa na história, no ambiente, porque o ambiente muda. O ambiente muda. Não adianta querer mudar agora pela palavra, pelo conselho, pela instituição, pela opinião, porque muita gente está fazendo. Não adianta querer mudar agora o comportamento dos teus filhos, da tua família, pela opinião, pelos conselhos. Não adianta querer mudar agora. Agora, se você se analisar, se você se examinar, principalmente não se examinar pela palavra, ver quais são os erros que você precisa consertar, para que você possa ser um bom exemplo na tua casa, para as pessoas com quem você convive, aí o ambiente futuramente vai mudar. Acho que esse dia eu estou repetindo muito isso. O ambiente vai mudar e você vai ter uma influência poderosa na história, principalmente nos filhos. Principalmente. Então, se você quer mudança, mude a você mesmo. Agora, uma coisa é certa, irmãos: toda família precisa de um milagre. Toda família precisa de um milagre. E independente do que aconteça, só não desista.
Só não desista, porque você estando nas mãos de Deus, você sendo sujeito a Deus, você se sujeitando a Deus pela obediência, você pode ter certeza que os planos de Deus sempre se cumprem, sempre. Então, o que aconteceu? Precisava, para Deus cumprir uma promessa, Ele não precisa que você venha cometer erros. Contudo, se o ambiente, se aquilo que você está vivendo não está correto, não está condizendo com a Bíblia, se conserte, procura se consertar, mas fique sabendo que a promessa de Deus, ela vai sempre se cumprir. O que aconteceu com José? Tudo aquilo que ele sofreu, por culpa, principalmente de Jacó, mas tudo aquilo que ele sofreu, Deus usou para bem. A promessa, a palavra de Romanos capítulo 28, versículo 8, sempre se cumpre na nossa vida, dos cristãos, daqueles que de fato, sinceramente, amam a Deus. Romanos 28, 8, sempre se cumpre na vida do cristão. O que é mesmo que está escrito lá? Alguém lembra? Mas não é algumas coisas, é todas as coisas acabam contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. E apesar de todos os erros dos caminhos que poderiam ser mais suave, mais leve, menos sofrido, mas apesar do caminho que foi tão sofrido, chegou um ponto em que José é tirado de uma prisão imunda e se torna governador da potência, do império mais mundial, do maior império daquela época, maior império do mundo, que foi governador do Egito. E ali ele fez o bem para muitas pessoas, inclusive salvando a própria família de Israel. Então todas as coisas acabam contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Mediante isso daqui, todo o ambiente pode dar certo quando a mudança começa. Deixa eu repetir isso aqui. Todo o ambiente e toda a história do teu filho, pois é, a história da tua filha, a história da tua família, todo o ambiente e toda a história pode dar certo. Pode dar certo, no final acaba dando certo quando a mudança começa por você. Quando a mudança começa por você, porque o exemplo tem mais poder do que conselhos. Se fortaleça, se conserta com Deus, se analisa pela palavra, vê as áreas da tua vida que você precisa mudar. Hoje, você mudando, você pode ter certeza que a partir de agora, uma vida correta diante de Deus vai ter uma influência poderosa na vida dos teus filhos. Amém, Jesus? Vamos orar no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu convido você a fechar os olhos. A mudança tem que começar com você, tá? Feche os olhos em nome de Jesus.